Ok, pessoal. Olá, tudo bem? Então, neste vídeo, nós vamos falar de outras duas operações que normalmente é comum a gente calcular, né, que seria a raiz quadrada ou a potência de algum número. Tá? Como que a gente faz isso? Tá? No caso aqui do Portugal, a execução dessas operações elas podem ser realizadas através de alguns comandos existentes dentro do que a gente chama de bibliotecas. Tá? Então, nesse momento, a gente vai introduzir aqui o conceito de bibliotecas. Esse conceito de bibliotecas ele existe na grande parte das linguagens de programação. Então, esse conceito, né, de usar bibliotecas, o jeito de usar as bibliotecas é muito parecido. Aí, obviamente, cada linguagem de programação vai ter as suas próprias bibliotecas e vamos entender então o que é o conceito dessas bibliotecas. Tá? Então, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês, aqui ó, quando a gente abre o Portugal, na lateral direita aqui a gente tem alguns exemplos de códigos. Então, se vocês abrirem aqui na parte de operações aritméticas, ó, e vier aqui em operações simples, ele vai abrir aqui um exemplo com um código aqui com algumas operações básicas. Né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, nesse código foi criada aqui a variável A e B, a variável soma, subtração, multiplicação e divisão. E aí, o que esse algoritmo faz? Ele faz a leitura de um primeiro valor, que ele guarda na variável A, depois ele faz a leitura de um segundo valor do teclado e guarda na variável B, e depois aqui ele calcula as quatro operações básicas. Né? Então, a soma, então, usando aqui o símbolo de mais, que seria a soma, aqui o símbolo de subtração para guardar na variável subtração, símbolo de multiplicação e o símbolo da divisão, ok? Então, nesse exemplo de código aqui, ele é um código que está disponível aqui do Portugal apenas para dar exemplos aqui de como funciona aqui, né, os operadores. Tá? Então aqui tem aqui alguns comentários, né, um link aqui para assistir algumas videoaulas de Portugal também, ok? Então vocês podem aproveitar, né, esses exemplos aqui para que vocês consigam aprender um pouco mais a utilizar esses comandos. Tá? Então se a gente executar aqui, olha só, digite o primeiro número, então eu vou colocar aqui 5. O segundo número eu vou colocar 6, e aí a gente tem ó, a soma dos números de 5 e 6 é 11, dos números 5 menos 6 dá menos 1, né? Isso aqui, ó, porque você vai ter o 5 menos o número 6. Aí, como o menos 6 ele é maior do que o 5, aí deu menos 1. A gente vai ver como é que. Aí, se você falar assim, ah, não, Rogério, mas eu não quero que fique menos 1, eu quero que fique só 1. A gente vai ver como que a gente faz isso, tá? A gente tem aqui a multiplicação, então 6 vezes 5, 30, e a divisão de 5 por 6, 0,83, tá bom? Então aqui a gente tem esse exemplo aqui de operações simples, aí tem aqui um exemplo de prioridades dos operadores matemáticos, né? Aquilo que a gente falou em vídeos anteriores. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma operação de 5 mais 4 vezes 2. Se você não colocar parênteses nessa equação, a multiplicação ela tem precedência em relação à soma e a subtração, tanto a multiplicação como a divisão. Então, a multiplicação e a divisão, sempre que aparecer o operador de multiplicação ou de divisão junto de uma soma, primeiro vai ser feita a multiplicação ou a divisão. Porque na precedência da matemática, multiplicação e divisão são operações prioritárias em relação à subtração e à soma, certo? Então, se a gente executar essa operação aqui, a gente vai ter um resultado aqui diferente daqui de baixo. Aqui de baixo a gente está garantindo que primeiro eu faço a soma para depois multiplicar. Aqui vai ser 2 vezes 4, certo? 2 vezes 4 vai dar 8, 8 mais 5, a gente vai ter o número 12. E aqui é 5 mais 4, que vai dar o número 9, e 2 vezes 9 dá 18. Então isso aqui é para mostrar, né, a importância do uso dos parênteses na hora que a gente está construindo as nossas equações matemáticas. Tá? E aqui ele está mostrando um outro exemplo, né, onde a gente tem aqui 1 mais 2 dividido por 3 vezes 4. Então, o que, que vai acontecer aqui? Né? Primeiro, a gente vai ter essa operação aqui sendo realizada. Primeiro vai ter essa multiplicação aqui. Depois, a gente tem a divisão sendo realizada por esse resultado aqui. Agora eu fiquei até na dúvida se aqui a divisão vai ser primeiro. Vamos ver aqui. Ó. 2 dividido por 3. Ok. Vamos até executar aqui. Ó. Ok. Então ele vai fazer isso aqui primeiro. Ele vai fazer essa operação primeiro.
Depois que ele fizer essa operação, ele faz essa operação e aí só depois que ele soma com 1. E note que aqui o resultado é totalmente diferente. Ó. Se você quisesse fazer primeiro o 1 mais 2 e o 3 vezes o 4 e só depois fizer essa divisão, iria dar um resultado totalmente diferente. Tá? Então vamos executar aqui esse algoritmo para a gente ver lá. Ó, tá vendo? Então aqui ó, a diferença 13 e 18, ok? Aqui 3,6, enquanto que aqui dá 0,25. Então esse exemplo aqui é apenas um exemplo para mostrar aquele conceito de precedência que eu falei para vocês, mas se não quiser ficar decorando essas precedências, sempre usa o parênteses. Colocou os parênteses, ele vai obedecer o que você colocou nos parênteses, tá bom? Divisões inteiras, que a gente falou no vídeo anterior, né? Então aqui ele mostra a divisão normal, produzindo aqui um número fracionário, certo? Então aqui a gente vai ter um número fracionário e do lado de cá a gente vai ter o resto da divisão inteira, tudo bem? Então aqui um outro exemplo também de código que vocês podem explorar, tá bom? E aqui a gente tem a parte de potência e a parte de raiz quadrada, certo? Então eu posso fazer um número elevado ou a raiz quadrada. Só que para usar esses operadores matemáticos, a gente tem que usar aqui o conceito de biblioteca, tá bom? Então eu vou fechar aqui e vou abrir um código novo para a gente escrever o esqueleto aqui de como funciona, tá bom? Bom, o que é o conceito de biblioteca, tá? O conceito de biblioteca, dentro das linguagens de programação, são arquivos que existem dentro da linguagem de programação, que possuem códigos escritos ali dentro, e esses códigos podem ser reaproveitados. E você cria esse código e dá eu vou chamar por enquanto de apelidos, que aí a gente ainda não falou do conceito de função e procedimento. Então, nos próximos vídeos, quando a gente falar de função e procedimento, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas imagina que eu tenho que fazer uma conta ou fazer uma operação que eu preciso de 4 comandos. E aí sempre eu faço esses 4 comandos. Sempre, toda hora eu estou fazendo esses 4 comandos. Se toda hora eu estou usando sempre esses 4 comandos nessa mesma sequência, então o que eu posso fazer? Eu posso escrever um arquivo, criar um apelido para esse bloco de 4 comandos, e aí todas as vezes que eu for utilizar essa operação, ao invés de eu ter que escrever os 4 comandos, eu escrevo basicamente apenas o apelido, e aí o apelido vai executar esses 4 comandos para a gente. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente estiver falando do conceito de funções, tá? Isso vai ficar mais claro, e a biblioteca também vai ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui. Eu vou abrir a parte de ajuda, e na ajuda a gente vai vir aqui, ó, na parte de bibliotecas. Então aqui, ó, abre aqui bibliotecas. E aí o Portugal ele disponibiliza várias bibliotecas. E cada linguagem de programação também tem as suas bibliotecas, tá bom? A gente está interessado neste momento nos comandos ou nos apelidos, tá? Por enquanto eu vou chamar de apelidos, mas vocês vão ver que isso aqui a gente chama de função depois, tá? Então a gente tem várias operações aqui, ó. Então eu tenho aqui uma operação de arredondar. Então tem como arredondar um número de uma equação? Sim, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Então vamos primeiro olhar aqui como que a gente faz uma potência. Então se eu quisesse calcular, por exemplo, 5 elevado à sétima, por exemplo. Então eu poderia pegar o 5 e multiplicar ele 7 vezes. Mas para você não ter que fazer isso, tem uma forma mais simples de você fazer isso, que é utilizar esse comando aqui, ó, que eu estou chamando de apelido, tá bom? E aí, vamos interpretar aqui como que ele funciona. Por enquanto, esquece isso aqui, ó, função real, esquece isso aqui por enquanto. Na hora que a gente estiver falando de função, isso vai ficar mais claro. Concentra só nessa parte aqui para frente, ó. Então, esse aqui é o nome do comando que a gente quer. Então, é o comando potência. E esse comando potência, como a gente viu, né, todos os comandos, normalmente, ele é escrito com um abre parênteses e um fecha parênteses. E esse comando potência, ele exige que para usar ele a gente passe 2 valores. A gente tem que ter escrito aqui ó, um valor, vírgula, e um outro valor, tá bom? Por enquanto esquece essa palavra real aqui atrás, só se concentra aqui nesse nome aqui, ó, base e expoente. Então aqui ele está dizendo, né, basicamente, o primeiro valor que você tem que passar seria a base, que seria isso aqui, ó. Quando a gente pega aqui, por exemplo, 2 elevado à sexta, isso aqui, o número 2 a gente chama de base, certo? E o número 6 a gente chama de expoente, certo? Então,
é essa a ordem que a gente tem que passar, tá? Então primeiro eu passo a base, depois eu passo o expoente, eu escrevo, né? Tá? Então aqui ele dá uma breve descrição, né? Um breve resumo desse comando potência. Então aqui, ó, realiza uma exponenciação através da multiplicação da base por ela mesma tantas vezes quanto indicar o valor do expoente. Aí ele explica o que é a base. Então a base é o número que será multiplicado, o expoente é quantas vezes o número será multiplicado, tá bom? Então, só que para a gente utilizar esse comando potência, a gente tem que falar de qual biblioteca que ele está vindo. Então a gente tem que falar que ele está vindo da biblioteca matemática. Tá? Então, matemática, potência. Tá? E como que a gente faz isso no Portugal? A gente faz isso aqui. Ó. Então, sempre antes da função início, antes das primeiras funções aqui, antes do primeiro. Na verdade, assim, ó, tem a palavra programa e as chaves. Então, logo após essa primeira chaves, a gente vai incluir as bibliotecas que a gente quer usar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou escrever inclua biblioteca. Então isso aqui é fixo, é a sintaxe, faz parte da sintaxe, então é sempre inclua biblioteca, e aí a gente vai falar qual a biblioteca que a gente quer incluir. Então é a biblioteca matemática. Aí tem que usar do jeito que ela está escrita lá. Então é M maiúsculo, matemática, então eu escrevo aqui do jeito que está escrito lá, matemática, tá bom? Se você, um outro jeito mais simples aqui no Portugal seria você vir aqui, ó, nessa parte de cá você tem todas as bibliotecas. Ó. Então se você clicar aqui em matemática, automaticamente ele escreve para você. Se eu marcar arquivos, ele vai incluir a biblioteca de arquivos. A biblioteca teclado vai incluir teclado. Útil vai incluir útil. Tá? Então você pode fazer das duas formas. Você pode marcar aqui ou você pode simplesmente escrever. Então lembre-se, tá? Fora nesse pedaço aqui de código, a única coisa que a gente pode colocar é o comando inclua biblioteca. Todos os demais comandos que a gente aprendeu até agora, eles têm que obrigatoriamente estar dentro da função início ou dentro de outras funções que a gente vai aprender a criar, tá bom? Então eu quero colocar aqui, eu quero usar a biblioteca matemática, então eu vou escrever matemática ali, certo? E aí vamos imaginar que eu quero fazer aqui, ó, eu vou imprimir direto, não vou nem armazenar em variável e tal, tá? Então eu vou usar aqui, ó, vírgula. Como é que eu uso a potência? Eu tenho que escrever a biblioteca inteira, matemática, ponto, e aí quando eu digito ponto, aí ele vai me mostrar aqui, ó, todos os comandos, deixa eu ver aqui se biblioteca, matemática, aqui era para ele trazer, deixa eu ver se é um bugzinho do Portugal ou não. Aqui ele tinha que ter trago, ele não trouxe. Era para ele ter trago aqui as bibliotecas, os comandos que tem dentro da biblioteca, tá? Então aqui ele teria que trazer lá a potência. Depois a gente faz um outro teste ali que eu acho que eu sei o que, que é. Então, matemática.potência. Então, aqui ele está falando, ó, a função potência espera dois parâmetros. Parâmetros é o nome das informações que a gente coloca dentro aqui dos parênteses, tá? Então, aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o olá mundo. O que é o olá mundo? Olá mundo é um parâmetro do comando escreva. Então, tudo que a gente coloca entre os parênteses aqui, a gente chama de parâmetros, tá bom? Então, eu estou colocando aqui vírgula, estou usando o comando potência, aí esse abre e fecha parênteses é deste comando potência, e aí ele está falando que o comando potência, ele exige dois parâmetros. E a gente viu que pelo manual, que os dois parâmetros primeiro, o valor é a base, vírgula, e depois vem o valor que eu quero fazer de expoente. Né? Então, se eu quero fazer 4 elevado a 8, eu vou escrever 4,8. Tá? Deixa eu ver aqui o que ele está... Se ele está alertando alguma coisa. Vou fazer 4 elevado a 2 por enquanto, que dá 4 vezes 4, 16. Né? Vamos ver se ele vai trazer o resultado certinho aqui. 16, ok. Eu achei que talvez esse amarelinho aqui ele ia reclamar de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ponto zero. É a mesma coisa, tá? É porque ele espera aqui que os números sejam do tipo real, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó, sempre ponto alguma coisa. Ou a gente pode fazer uma conversão que a gente vai aprender mais à frente, tá? Por que eu sei disso? Por causa disso aqui, ó. Potência, aqui, ó, tá vendo? Ó, real, real e real. Então isso aqui ele está falando qual que é o tipo desse parâmetro. Então como é que a gente lê isso? Comando potência. O comando potência ele exige para o comando funcionar dois parâmetros. O primeiro parâmetro
antes da vírgula, então antes dessa vírgula é o primeiro parâmetro. Então o primeiro parâmetro é uma base, é um valor que vai se comportar como uma base e esse valor tem que ser do tipo real. E o segundo parâmetro, que é o valor que vem depois da vírgula, que vai ser considerado o expoente, que também é do tipo real. Então ele estava dando aquele amarelinho ali porque a gente tinha colocado um número inteiro. Tá? Então se eu fizer 4 elevado a 2, a gente vai ter ali 16, tá bom? Se a gente fizer aqui 4 elevado a 10, por exemplo, aí ele vai fazer 4 elevado a 10. Então a gente vai ter o cálculo aqui de 4 elevado a 10. Então é a potência, né? Então lá na matemática, na matemática convencional, a gente escreveria, né, essa equação dessa forma, né? A gente colocaria aqui o número e aí em cima do número a gente coloca o expoente, né? Então, por exemplo, 7 elevado ao cubo, 7 elevado a 3. Então, no Portugal, como é que a gente representa isso aqui? A gente representa colocando a palavra potência da biblioteca matemática e aí primeiro é a base e depois o expoente. Sempre tem que ser assim. Se você inverter isso aqui, ó, vai dar um resultado totalmente diferente. Tá? Se eu coloco 10, 0 e aqui 4.0, olha só, deu 10, 101 milhão, 48... 1.048.556, isso. Então, olha só, se a gente executar aqui, ó lá, vai dar um resultado totalmente diferente. Então, primeiro é a base e depois é o expoente, tá bom? Poderia fazer a leitura desses valores do teclado? Poderia, sem nenhum problema, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, real base, real expoente. Então, vou colocar aqui, escreva, digite o valor da base e digite o valor do expoente. Leia base, leia expoente. Ok? Então aqui agora eu posso substituir esses valores por base e expoente. Tá? Então se eu fizer, por exemplo, aqui a base é 2 e o expoente é 3, ele vai fazer 2 ao cubo. Então 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Tá bom? Ah, Rogério, eu poderia guardar isso numa variável para depois usar a variável? Poderia também. Poderia vir aqui, ó, criar uma variável chamada resultado. E aqui eu faço resultado é igual a isso. E aí depois eu coloco aqui resultado. Então segue os mesmos conceitos que a gente já tinha aprendido mais atrás, tá bom? Daquilo lá, quando é que eu jogo numa variável? É quando eu sei que eu preciso usar esse valor mais à frente no meu programa, se eu preciso usar ele em mais de um ponto, para mim não ter que fazer esse cálculo todas as vezes, para que eu não tenha que colocar o processador para fazer esse cálculo todas as vezes, eu guardo ele numa variável. Então segue as mesmas coisas que a gente já tinha aprendido, tá bom? Então é a mesma coisa, tá? De eu fazer isso aqui direto, e eu não usar essa variável. Tá? Isso aqui a gente chama de aninhamento de comandos. Tá? Quando você coloca um comando dentro do outro, como se estivesse formando um ninho, né? A gente chama de aninhamento. Então, o comando escreva, ele abre o parênteses e fecha o parênteses. E aí, olha só, já que a gente aprendeu o argumento, né? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, quantos argumentos o meu escreva tem? Do jeito que eu coloquei aqui, são 2 argumentos. Ó. O primeiro argumento vem antes da vírgula e o segundo argumento vem depois da vírgula. E aí o meu segundo argumento é o quê? Um outro comando. Sem nenhum problema. Ele vai calcular primeiro isso aqui, o resultado que ele calcular ele vai pôr no lugar aqui da onde está esse comando, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer aqui ó, base mais 2, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer a base mais 2, aí o resultado disso é que ele vai fazer a elevação do expoente. Tá? Vamos ver aqui só para a gente entender? Olha só. Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou digitar 2 e o expoente vai ser 3, deu 27. Vamos entender o que ele fez. A base vale quanto? A base vale 2. E o meu expoente é 3. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Por que deu 27? Porque, na verdade, antes dele fazer o comando potência, o que ele fez? Ele resolveu essa soma primeiro. Então, a base era 2. 2 mais 1 deu 3. Então, na verdade, ele calculou, foi o expoente de 3 elevado a 3. 3 aqui
e o 3 do expoente. Então ele fez 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27, tá bom? Mas isso aqui a gente vai explorar bastante nos exercícios, vocês vão conseguir ir percebendo isso ao longo dos códigos, tá? Uma outra forma que a gente pode utilizar as bibliotecas, para a gente não ter que ficar escrevendo esse nome completo aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente coloca 2 tracinhos e um sinalzinho de maior, e a gente dá um nome mais curto. Eu vou chamar isso aqui de M. É como se fosse uma variável, tá? Melhor, é como se fosse um apelido, tá? Variável não, um apelido. Então, se eu chamar de mat, aí aqui ó, eu posso simplesmente fazer mat.potência. Se eu chamar isso aqui de M, eu posso fazer m.potência para não ter que escrever tudo, tá bom? Beleza? Aí vocês podem estar se perguntando assim, deixa eu ver se aqui agora ele vai fazer o que eu estava imaginando que ele ia fazer. Deixa eu ver aqui. Matemática. É engraçado, nas versões mais antigas do Portugal, ele trazia aqui pra gente, ó. Deixa eu ver aqui, potência. Ele trazia a lista dos comandos da biblioteca, tá? Então, quando a gente fazia ponto aqui, ó, nessa lista suspensa, ele trazia todos os comandos que tem lá dentro da biblioteca. Nessa versão não está trazendo, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui. Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando, por que eu tenho que colocar esse inclua biblioteca? Tá? Na verdade, tem alguns motivos. Tá? Primeiro, um dos motivos é para fazer esse autocomplete aqui, que ele não está fazendo, tá? Mas quando eu digitar m ponto, para que ele não saia buscando em todas as bibliotecas que existem os comandos, então ele sabe que isso aqui, ó, o M está dentro da biblioteca matemática. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir apenas dentro da biblioteca matemática e iria trazer apenas esses caras aqui. Ele não vai trazer tudo que está aqui, tá bom? Então são algumas formas do editor de texto aqui, da IDE, né, poder saber, né, facilitar algumas operações para ela, tá? Na hora de interpretar os comandos também, então quando eu coloco assim, ó, por exemplo, eu faço ponto potência, ó. Na hora que eu abro e fecho parênteses aqui, por que ele aqui, ó, ele está acusando, por que ele está marcando de vermelho e ele está falando aqui, ó, função potência espera 2 parâmetros. Como é que ele sabe que são 2 parâmetros? Porque ele vem dentro aqui do comando, da linguagem, e lê essa informação aqui, ó. Ele lê essa informação, então ele sabe que são 2 parâmetros, ok? Só que para fazer isso ele tem que ele tem que saber qual que é a biblioteca para ele procurar esse comando aqui, potência. Se eu não fizesse a inclusão da biblioteca, se eu não dissesse de qual biblioteca isso está vindo, ele teria que sair buscando em todas as bibliotecas que existem na linguagem. Aqui no caso do Portugal são poucas bibliotecas, né? A gente tem ali 10, 12 bibliotecas, mas se a gente pegar uma linguagem Java, linguagem C, a gente tem centenas de bibliotecas, tá? Até milhares de bibliotecas, dependendo se a gente for usar bibliotecas de terceiros. Isso vai ficar mais claro mais à frente, tá? Então é por isso que a gente tem que colocar isso aqui. É só para que a linguagem possa saber da onde é que ele vai trazer os comandos, tá bom? Então, função matemática, né? Quando a gente quer calcular a potência, a gente vai fazer dessa forma, tá? Eu vou fechar aqui para aproveitar os próprios exemplos que o Portugal traz aqui, ó. Então, se a gente vier aqui na parte de bibliotecas, ó, vou vir aqui, ó, bibliotecas, dentro da biblioteca matemática, aí a gente tem aqui, ó, raiz de um número. Então ele tem um exemplozinho aqui, ó, como é que faz, ó lá, tá vendo? Então lá, número, desculpa, aqui é raiz, cadê a potência? Não, aqui é apenas raiz quadrada. A potência está onde? Vamos ver aqui, deixa eu fechar esse carinha aqui. Aqui, essa aqui que é a potência. Tá bom? Então aqui a gente tem os exercícios de potência lá, tá vendo? Aqui ele já está chamando de mate, ó. Aí isso aqui é você que decide, tá? Você pode chamar de qualquer nome seguindo aquelas regras. Não pode ser um nome, por exemplo, eu não posso chamar isso aqui de inclua, tá? Então não pode ser inclua porque inclua já é um comando que existe. Não posso chamar de função porque função já é um nome que existe. Não posso chamar de programa porque programa faz parte daqui. Esse nome define isso aqui. Então são as mesmas regrinhas que a gente utiliza para as variáveis, tá bom? Então aqui a gente tem exemplos do cálculo da potência, tá? E se a gente quisesse fazer raiz quadrada? A raiz quadrada, se vocês lembrarem, é isso aqui, né? Vamos imaginar que a gente quer isso aqui, ó. Na matemática, como é que a gente representa a raiz quadrada? Fazendo assim, né? Lá na matemática a gente fazia algo desse tipo aqui. Então, se eu faço assim, ó, 26, isso aqui é a raiz quadrada de 26. Ou
Se eu colocar o número 3 aqui, a raiz cúbica de 26, ok? Então, como é que a gente calcula faz essas operações? Utilizando aqui, ó, o comando raiz da biblioteca matemática, tá? Então, raiz, aí você tem aqui o número que você quer calcular e aqui você tem a raiz. Vamos aqui no ajuda para a gente ver aqui um exemplozinho. Na minha ideia aqui do Portugal, ele está um pouquinho lento, ele está travando aqui, deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui também, não. Aqui em ajuda, beleza. Então, se a gente vier aqui na parte de bibliotecas matemática e a gente vier aqui em raiz, então a gente tem aqui, ó, raiz, aí você tem o radicando, que é o número que está dentro da raiz, que é isso aqui é o radicando, certo? E aí a gente tem o índice, que é esse número aqui em cima. Então sempre é nessa ordem. Aqui é o número que está embaixo e aqui é o número da potência, tá? Desculpa, potência não, o índice, tá bom? Então aqui ele está especificando, né, como que se usa esses dois comandos, tá bom? Aqui a gente tem alguns outros comandos, ó, calcular o arredondamento de valores, tá? O arredondamento a gente pega alguns exemplos no próximo vídeo, tá bom? Então, basicamente, esses dois comandos, né, o comando de potência e o comando de raiz, são os comandos que a gente utiliza para calcular a potência e para calcular as raízes. Lembrando que isso está dentro de uma biblioteca chamada matemática. Todas as vezes que a gente quiser usar os comandos potência e raiz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, escrever inclua a biblioteca, o nome da biblioteca, matemática, e aí a gente pode dar um apelido aqui, por exemplo, M, e aí a partir desse momento eu estou apto a usar os comandos m. Aqui, agora ele fez o que eu queria, tá? Aqui, ó, arredondar, cosseno, logaritmo, maior, ok? Na verdade é um bugzinho da IDE que ele não suporta fazer dentro de outro comando. Quer ver se eu colocar dentro de outro comando? Ah, é isso mesmo, tá? Então tem um bugzinho aqui nessa IDE, tá? Ele só está funcionando fora, tá? Então quando eu faço aqui m ponto, ó, ele traz todos os comandos que existem ali dentro da biblioteca. Então tem aqui, ó, biblioteca, aí eu quero, por exemplo, a raiz. Eu clico duas vezes aqui e ele completa para mim, ó, radicando e índice, tá bom? Então isso aqui é um bugzinho aqui do Portugal, tá bom? Então basta a gente fazer isso, tá? E se eu quisesse usar a potência, m potência, ele vai completar para a gente aqui. E aí, obviamente, a gente pode criar ou variáveis ou colocar valores direto, né? Então eu posso colocar aqui uma variável aqui ou colocar valores, né? Se eu for usar variáveis, eu teria que criar essas variáveis, né? Então, por exemplo, real radicando, vírgula índice. Rogério, tem que chamar esses nomes? Tem que ser essas variáveis? Não, não. Pode ser qualquer coisa. Poderia ser A, B, A e B. E eu coloco A e B aqui. A igual a 10.0 e B é igual a 5.4, por exemplo. Ele vai fazer o cálculo normal. Poderia ler isso do teclado? Poderia ler isso do teclado também, tá bom? Então, nesse vídeo de agora, o objetivo era a gente ver como fazer o cálculo da raiz e o cálculo da potência e introduzir esse conceito de biblioteca. A gente vai usar bastante esse conceito de biblioteca nos próximos quando a gente começar a fazer os nossos algoritmos, tá bom? Então no próximo vídeo eu vou trazer alguns exercícios aqui de construir equações utilizando, né, a potência e utilizando a raiz, tá bom? Até mais, tchau!